A Bíblia fala de um homem que nem a própria mãe acreditava que ele pudesse ser alguém na vida. Mas ele veio a ser o filho mais ilustre entre os seus irmãos. E sabe por quê? Porque ele soube buscar a Deus em oração. Muita gente não progride, fica estacionado na vida, não se realiza, porque se acomoda. Para muitas pessoas, estar aqui já não faz mais sentido. A pessoa já não tem mais sonhos, é como se nada mais importasse para ela, não tem mais a alegria, não tem mais prazer em nada. Não é isso que Deus planejou para nós. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O apóstolo Paulo disse que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Então a gente tem sempre que olhar como é que nós estamos vivendo. Se ao invés de melhorar a cada dia, nós paramos no tempo, não estamos progredindo, não estamos vencendo as nossas lutas, estamos tropeçando, estamos caindo, isso significa que Deus parou de nos conduzir. E isso acontece quando? Quando nós nos desligamos dele. A Bíblia diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. E tem pessoa que Deus já deixou ela há muito tempo, porque ela deixou de buscar a Deus. Então, se você tem percebido que ultimamente as coisas não andam bem para você, busque a Deus. Peça a Ele que te mostre onde é que você tem errado, e Ele vai te mostrar. Mas preste atenção, não é você dizer: Deus me mostra, e fechar os olhos para não ver, não. Você precisa buscar a Deus pela leitura da Bíblia. Precisa ouvir a pregação da palavra, porque Deus nos fala pela palavra. Não é de outra forma. Então, se você quer que Deus te oriente, você precisa ler a Bíblia, precisa ouvir a pregação. No último estudo, nós vimos que é necessário respeitar a palavra de Deus. E o que é respeitar a palavra? É assumir tudo quanto a Bíblia diz a nosso respeito. Se aqui diz que Deus sempre nos conduz em triunfo, nós não podemos aceitar que seja diferente. Tudo que nós temos que fazer é o quê? Triunfar. Se isso não está acontecendo, nós temos que orar, nós temos que ver onde é que nós estamos falhando na palavra e nos acertar com o Senhor, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós fazemos parte da nova aliança, que nos dá direito à vida. Nós não temos agora que ficar mendigando bênção e muito menos sofrer com as maldades do inimigo. No Salmo 119, no versículo 154, o salmista ora ao Senhor dizendo: pleiteia a minha causa e livra-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. E no versículo 157 ele diz: muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Meus irmãos, é isso que nós temos que fazer. Orar, pedir a Deus que pleiteie a nossa causa contra o inimigo. E nós não podemos nos desviar dos testemunhos de Deus. O salmista entendeu que ele não podia abrir mão de tudo quanto Deus já havia feito. E em muitos casos ele tinha a confirmação dos fatos, ele tinha os testemunhos de Deus. E mesmo estando cercado de inimigos, ele não se deixava abater, porque ele confiava que aquilo que Deus fez no passado, libertando, prosperando o seu povo, Deus era poderoso para tornar a fazer na vida dele. E faria, se ele o buscasse. Porque diz em Romanos capítulo 2, versículo 11, que para Deus não há acepção de pessoas. Meus queridos, nunca, em tempo algum, nós podemos nos esquecer do testemunho do Senhor. Você pode estar cercado de problemas. A coisa pode estar muito feia, a situação pode estar insustentável. Não desista. Você pode estar sendo perseguido de todos os lados. Pode estar sendo perseguido pelo demônio da miséria, da doença, da dor, da fraqueza moral, seja lá o que for. Ainda que sejam muitas as dificuldades e lutas que você esteja enfrentando,
Firme-se na palavra e no testemunho de Deus. Que testemunho é esse? João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que está dizendo aqui? Está dizendo que o amor que Deus tem por mim fez com que ele mandasse o seu Filho para morrer no meu lugar. No seu lugar também. Não importa o quanto nós tenhamos errado na vida. Se eu ou você se arrepender, confessar o pecado, Deus nos perdoa. Diz no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio para nos tirar de debaixo das garras de Satanás. Não foi em vão. A humanidade toda estava cativa, presa nas mãos do demônio por causa do pecado de Adão. Mas a partir do momento que eu, você, nós tomamos conhecimento da verdade e nos rendemos ao Senhor Jesus, nós ficamos livres. Isso acontece no momento em que você decide deixar as práticas pecaminosas e começa uma nova vida com Cristo. Diz a Escritura Sagrada que Deus, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, quando nós ainda estávamos atolados no lamaçal do pecado, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, nos deu direito a uma vida nova com Jesus. Pela graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez nascer de novo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que você precisa entender é que Ele tomou para si o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas enfermidades, e pagou com a própria vida pelos nossos pecados. Tudo isso Ele fez por mim e por você, para que nós não tivéssemos mais que perecer. Então, se as coisas não andam bem, se você está perecendo na vida, nada está dando certo, é porque você ainda não entendeu o que Jesus veio fazer nesse mundo. Você ainda não entendeu o que Ele fez por você. Ele assumiu o seu lugar, tomou sobre Ele a maldição que estava sobre cada um de nós e cravou isso tudo na cruz. E Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? É que nós tenhamos vida. Deus não quer ver seus filhos sofrendo, não quer ver seu filho passando dificuldade, passando necessidade, doente. Não. O diabo não quer que você entenda o que aconteceu lá no Calvário. Mas o apóstolo Paulo, ele nos lembra o que aconteceu. Ele diz: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tudo que o diabo tinha nas mãos para nos acusar, para pleitear o direito de nos oprimir, Jesus tirou e cravou na cruz. Versículo 15 diz: e despojando os principados, os príncipes dos demônios, e as potestades, aqueles que tinham poder para nos causar mal, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo.
Eu imagino que deve ter sido um dia de muita festa no céu. Foi o dia mais lindo, o dia que Jesus foi crucificado e venceu, e foi lá no inferno e venceu os demônios. Jesus estava sendo glorificado, Satanás humilhado, os demônios expostos ao ridículo. Eu imagino os anjos de Deus zombando deles. Isso eles não querem nem lembrar, mas não tem como esquecer, são um bando de derrotados. Então, se você está enfrentando qualquer luta, não deixe o diabo tirar isso de você. Ele está tentando, fazendo de tudo para que você não entenda o que Jesus fez por você. Se você está enfrentando qualquer luta, está numa demanda com o inimigo, ore, diga para Deus: Senhor, pleiteia a minha causa e livra-me. E Deus vai livrar você. Agora, não tente enrolar a Deus. Está escrito que Ele não terá o culpado por inocente. Então, se você sabe que você tem andado errado, tem feito as coisas erradas, dando motivo para que aconteça na sua vida o que está acontecendo, antes de pedir a Deus que julgue a sua causa contra o seu inimigo, busque o perdão. Confesse o seu erro. A Escritura diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Portanto, se em algum setor da sua vida você está sendo afligido, se examine, até você descobrir onde é que você tem falhado. Observe que a Bíblia diz que a maldição sem causa ela não virá. 1 de João capítulo 1, versículo 10 diz que se nós afirmamos que não temos cometido pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, confesse o seu erro. Acerte-se primeiro, depois você pode dizer: Senhor, pleiteia a minha causa e livra-me. E Ele vai te livrar. Vivifica-me segundo a tua palavra. O que é vivificar? É dar vida novamente. Deus quer te dar vida novamente. Tem pessoas que já não estão mais interessadas em viver. Não tem mais graça, não faz mais sentido. Mas Deus quer restaurar a vida. Deus quer restaurar os seus sonhos, a sua alegria. Mas tudo isso é segundo a palavra dele. Se você espera ser abençoado fora da palavra de Deus, pode esquecer. Se você quer ter uma vida plena, feliz, quer se realizar, saiba que você só vai conseguir isso quando você passar a viver segundo a palavra de Deus. Vivifica-me segundo a tua palavra. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quando ele falou isso, causou um reboliço danado entre os judeus, porque eles conheciam José e conheciam Maria, e pensavam que Jesus era filho do casal. Então eles diziam entre eles: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, ele disse: desci do céu? Mas Jesus voltou a dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus estava dizendo aqui que ele é o pão vivo, quer dizer, o alimento que dá vida para cada um. É o alimento que dá vida para nós. Se nós comermos esse alimento, ou seja, nos alimentarmos das palavras de Jesus, nos revestirmos da palavra de Deus, ela nos dará a vida. Ninguém vai viver mais vegetando sem prazer, sem alegria. Aquele que come das palavras de Deus, que se alimenta da palavra de Deus, essa pessoa tem vida em si mesma. Ela não vive vegetando. E quando Jesus falou isso, então os judeus ficaram doidos. Eles começaram a dizer: como é que esse sujeito pode dar a sua própria carne para os outros comerem? Esse cara é louco. Eles não entendiam que Jesus estava falando das palavras de Deus. E Jesus disse-lhes: na verdade eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Meu querido, minha querida, se você se alimentar da palavra de Deus, você viverá por ela, por Jesus. A palavra de Deus vai te garantir a vitória em qualquer situação. Estando alimentado da palavra, você não precisa de ninguém para fazer oração pelo seu problema. A coisa é entre você e Deus. Você coloca Jesus como seu advogado e diz para ele: livra-me. Pleiteia a minha causa e livra-me. Eu não aceito fazer acordo com o inimigo. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é um varão de guerra. Quando ele entra na batalha, é para nos dar a vitória. Então não perca mais tempo na sua vida, a sua hora é agora. Veja o que é que está te afligindo. Você tem que fazer um exame na sua vida toda. Onde é que não vai bem? Ou se nada vai bem? Você tem que relacionar tudo o que não te agrada, tudo que não está indo bem, tudo que está impedindo você de se realizar, de ser feliz. Coloque essa causa diante de Deus. Se você ficar calado, se você não buscar, se você não orar, a vida vai passando e você vai vegetando sobre a face da terra. A vida não tem sentido, você não desfruta, não usufrui daquilo que Jesus conquistou para você. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quer dizer, o alimento que vai te dar vida, que vai fazer você parar de vegetar sobre a face da terra e gozar a vida que Deus tem para você. Então pega a revelação da palavra, aquilo que ele tem falado no seu coração, e decida: eu vou vencer em nome de Jesus. Mas não fique esperando mágica, não. Não basta você ler, ouvir e ficar parado. Você tem que lutar. A vida espiritual é uma luta. Tudo é pela fé na palavra de Deus. Você tem que respeitar a palavra. Esse é o primeiro passo. Aquilo que você lê na Bíblia, assuma. É assim que eu vou viver. Isso é para mim. Jesus disse: eu sou o pão da vida. A palavra dele é o alimento que te dá vida. E ele disse mais, aqui de maneira bem clara. Está escrito no versículo 35, João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Se você vai a Jesus, se você busca a Jesus, como é que eu busco Jesus? Quando eu me atento para a palavra, para as escrituras, quando eu busco ouvir a pregação, eu quero aprender de Deus, eu quero ouvir o que Ele tem a me dizer. Então você está indo a Ele. E se você vai a Ele, Ele vai saciar a sua fome, Ele vai te dar o alimento, vai fazer você entender a palavra que vai mudar a sua vida. Ele disse: aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Se você comer o que Deus está dando, a revelação da palavra, você nunca mais vai ter falta de inspiração e poder na hora de orar. Quando você aprender a buscar o alimento para sua alma, na palavra de Deus, nunca mais você vai ter falta de coisa alguma. Porque a palavra, ela te dá forças para vencer qualquer investida do maligno. Quem bebe das revelações da palavra tem a sua sede saciada para sempre. Então, deixa eu orar com você agora. Feche os olhos. Vamos orar. Pai, eu venho pedir que o Senhor abra o entendimento dessa pessoa, para que ela possa compreender o plano que o Senhor tem para ela. O Senhor disse que são planos de paz, planos de um futuro lindo. Pai, queremos conhecer mais de Ti. Derrama sobre nós o Teu Espírito, ilumina o nosso entendimento. E, meu Deus, pleiteia a nossa causa contra o nosso adversário.
Deus, a causa de muita gente é saúde. Tem gente que vive na dependência de medicamentos o tempo todo. É insulina, é remédio para controlar a pressão, é antidepressivo, é calmante, é remédio para dor. Pai, tem pessoas que não conseguem dormir, sofrem de ansiedade ou de outro mal qualquer. Tem pessoas que sentem dores constantes, pessoas que não têm posição para ficar. Se levanta dói, se senta dói, se deita também dói. Tem pessoas, oh meu Deus, que já não aguentam mais fazer cirurgias. Já não tem mais o que tirar, o doutor já não sabe mais o que fazer. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor fará o que essa pessoa te pedir. Deus, quantas pessoas sofrem com artrite, artrose, tendinite, osteoporose? Quantos não estão com a mente enfraquecida? Oh meu Deus, a Escritura diz que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Nós temos que ser conduzidos dessa forma, porque a tua palavra não mente. Está escrito: mal nenhum te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Pai, nós não aceitamos menos do que a vitória sobre o nosso inimigo. Pois em nome de Jesus, eu determino agora que seja paralisado toda obra maligna, que caia por terra agora toda doença. Eu amarro agora todo o espírito de enfermidade, desmancho todo o trabalho de bruxaria, de feitiçaria que foi feito ou que está sendo feito contra a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que ora comigo. E eu proíbo o mal de continuar agindo nesse corpo. Em nome de Jesus, o demônio, eu te ordeno, pega tudo que é teu e sai agora. Deu fora em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Agora, Senhor, vivifica-nos. Dá vida ao nosso corpo mortal. Renova as nossas forças, porque diz a Escritura que o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus, este corpo enfraquecido vai se fortalecer. Essa pessoa que está acamada vai se levantar. Essa pessoa que já está desanimada da vida vai se revigorar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Pai, tem pessoa orando comigo que ainda não conseguiu subir na vida. Durante toda a vida essa pessoa só esteve para baixo. Mas a partir de hoje vai ser tudo diferente. A vida dessa pessoa será outra a partir de agora. Porque em nome de Jesus eu a abençoo. Meu irmão, minha irmã, receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Assim seja, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Amém e amém. E graças a Deus.